estão numa única sala, não precisa aceitar todo mundo que está na mesma sala. Elas só têm que entrar no computador delas, no link que você vai mandar para elas fazerem o acesso do sistema. Elas não precisam logar na reunião, pode assistir na televisão. Elas estão tem que logar. E nem tá aparecendo aqui também o convite delas para eu aceitar. Os que apareceram já tinha aceitado. Mas então, podemos ir nisso então? Aqui, agora. Vocês podem então, já que a TV está ligada para todas, podem acompanhar na televisão e aí no notebook vocês vão fazendo o acompanhamento do sistema. Tá bom? Eu vou começar o treinamento então, e aí conforme os professores forem entrando, eu vou aceitando, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Prontinho. Pessoal, boa tarde, primeiramente. Eu sou o João Vitor, sou técnico aqui da IEL e vou estar aqui hoje com vocês ministrando um treinamento a respeito do portal do professor, ok? O link de acesso ao sistema, a Juliana informou no treinamento da parte da manhã que ele já foi disponibilizado no grupo dos pedagogos, então é só a Sirlene está apresentando aqui. Pessoal, vou pedir só que vocês deixem a minha apresentação aqui no treinamento, Peraí, tá bom? só um minutinho, João, que a gente vai tentar deixar só um fone aberto aqui. Peraí, só um minutinho. Desliga o áudio Ok. de vocês. Só um ligado pra gente conseguir. O de Marlene tá melhor. Deixa só o de Marlene com a caixinha ligada. Aí o de vocês desliguem o. Então vou ligar a caixinha também e ligar o microfone. Celular. É só ligar a caixinha. Porque estava tudo aberto aqui, João, a gente estava conseguindo te ouvir direito. Peraí, só um minutinho. Ok. Desligaram, meninas? Estou tentando jogar para a televisão para ficar mais fácil, mas não tá abrindo aqui. Aí fala só alguma coisinha, João, para a gente ver se está certinho aqui. Oi, teste. Som, tá melhor? Conseguiu, Marlene? Não, ainda não. Peraí, só um minutinho. Vai, João, fala alguma coisinha. Oi, teste, som. Tá ouvindo? Isso, certinho, João. Isso, certinho. Vou desligar meu microfone agora, aí vai dar certo. Ok, então. Qualquer coisa, vocês só ligar o microfone aí e perguntar, tá bom? Dando sequência, então, o link de acesso ao sistema ele já foi disponibilizado no grupo dos pedagogos, e aí eu vou digitar ele aqui também, mas qualquer coisa depois só solicitar o pedagogo ou alguém da Secretaria de Educação que a gente faz o encaminhamento desse link, tá bom? O professor ele vai abrir notebook, tablet, telefone, né? Aonde ele achar mais viável fazer os lançamentos. No navegador, ele vai digitar o seguinte link: sistemas.el.br/es-Pedro Canário-PM. Ele vai digitar esse link, então, no navegador. E aqui, entre as opções, ele vai escolher a opção Portal do Professor. Espera aí, João, vai bem devagarzinho que elas não conseguiram acompanhar, por favor. Meninas, eu vou enviar esse link aí do sistema no grupo do pedagogo, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat também. Aí quem estiver acompanhando pode pegar aqui no bate-papo também que eu coloquei o link, tá bom? Então, só clicar nesse link aí que a Juliana vai mandar no grupo dos pedagogos e que eu coloquei aqui também na descrição, no chat.
e escolher a opção Portal do Professor, onde a gente vai entrar aqui nessa tela para o professor fazer o seu login. Vai colocar então o seu usuário e a senha. O usuário do professor é o CPF, sem a pontuação e sem o traço no final. Então, só os dígitos. E a senha, os 4 primeiros números do CPF, tá bom? Coloquei aqui o CPF é de um professor, tá? Que eu estou usando aqui como teste para estar fazendo o treinamento. Então, colocou aqui o usuário, o CPF, a senha, os 4 primeiros dígitos, só clicar em entrar. Assim que clicar em entrar, o sistema vai pedir que o professor selecione a escola que ele quer fazer o acesso. Então, aqui, por exemplo, Normília. Se o professor ele der aula em mais de uma escola, às vezes um professor de educação física ou de artes, né, da aula em mais de uma escola, vai aparecer aqui, então ele vai selecionar em qual escola ele quer fazer o acesso. E aí o período letivo vai clicar em 2025, ok? E aí sim, a gente entra aqui agora no menu principal do portal do professor. Aqui do lado esquerdo estão listadas as telas que o professor tem acesso dentro do portal. Eu vou passar aqui então as telas para vocês. A primeira opção que a gente tem, a primeira aba, é a de calendário. Nessa opção aqui, o professor ele consegue fazer a visualização do calendário do período letivo. Então, para verificar qual dia é letivo, qual dia é feriado, qual dia tem conselho de classe, tá? É apenas uma tela de visualização para o professor, certo? Seguindo, a gente tem aqui a aba de etapa, que no caso é a aba principal do sistema, é aonde o professor mais vai ter acesso, né? Onde estão as telas de lançamento. Então, começando aqui em etapa lançamento de presença. Assim como o nome já diz, nessa tela o professor ele faz o lançamento da presença da turma. Aqui o professor ele vai preencher os campos que o sistema está solicitando. Esse primeiro campo aqui ele já vem preenchido, mas tem duas opções: lançamento por disciplina e lançamento por múltiplas disciplinas. Eu vou explicar a diferença depois entre cada uma delas. Vamos começar aqui pelo lançamento por disciplina. O professor vai preencher a etapa, vou colocar como exemplo aqui primeiro trimestre, a turma, e aí aqui no caso vai listar as turmas a qual o professor dá aula nessa escola. Então, se ele dá aula em maternal 1, 2 e 3, vai aparecer aqui todas as turmas que ele dá aula nessa escola. Selecionei aqui então como exemplo maternal 1. No caso aqui, a professora que eu estou logado é uma professora regente. Então apareceu aqui as 3 disciplinas a qual ela dá aula: o eu, o outro, nós, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, e escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, vai selecionar a disciplina que quer fazer o lançamento da frequência. Érica, você pediu para eu adicionar a Conceição e a Tainá. Então, elas precisam entrar pelo link que foi disponibilizado. Aí, elas entrando no link, eu aceito aqui e elas entram na chamada, tá bom? Dando sequência, a gente tem o próximo campo da forma de lançamento de faltas. A gente tem o lançamento por dia, por semana e por mês. Isso aqui é como o professor ele quer visualizar o lançamento. Se ele quer visualizar apenas um dia específico, ele coloca o lançamento por dia e preenche aqui qual o dia que ele quer visualizar. Se ele quer visualizar uma semana específica, coloca aqui lançamento por semana, qual o mês e qual é a semana que ele quer fazer o lançamento. Caso ele queira visualizar o mês inteiro, ele coloca então aqui lançamento por mês. Aí eu coloquei mês de fevereiro como teste. Ok? Coloquei o mês de fevereiro, aqui o sistema ele já vai trazer as datas de dias letivos que tem aula dessa disciplina que eu selecionei aqui em cima no mês de fevereiro.
Então aqui vocês podem ver que o dia 4 ele se repete 3 vezes. E aí vocês me perguntam, por quê? Porque tem 3 aulas de o eu, outro, nós no dia 4. Então por isso que aparece o mesmo dia 3 vezes. Que aí vão ser 3 registros, tá bom? Mas isso aqui já vem automaticamente para o professor. Vai vir mês após mês. Isso aí foi cadastrado o calendário letivo e o horário de cada turma, de cada professor. Então isso aqui já vem automático. Como vocês podem ver, a frequência ela já vem marcada, só que ela não foi efetuada ainda. O que que o professor ele vai fazer? Vai fazer a chamada dentro da sala de aula e depois vai marcar. Se o aluno ele está presente dentro da sala de aula, o professor ele marca aqui a presença, deixa marcado na verdade, né? Se o estudante ele faltou, o professor ele vai vir e vai desmarcar, sinalizando então para o sistema que esse aluno nesse dia faltou, seja por qualquer motivo. Atestado, depois eu vou até mostrar a tela de atestado, mas se o aluno ele não está presente na sala de aula, seja por qualquer motivo, o professor ele vai desmarcar aqui, sinalizando que o aluno não está presente na sala, tá bom? E assim por diante. Tem aqui a listagem dos estudantes. Se o aluno ele está presente, deixa marcado. Se ele faltou, desmarca. E aí, independente se teve falta ou não nesse dia na turma, o professor ele precisa clicar em salvar, tá? Para registrar, então, a frequência desse dia. Então, mesmo que no dia 4 aqui todos os estudantes estiveram presentes, nenhum faltou, o professor ainda assim precisa salvar para o sistema efetuar a presença, certo? E aí aqui no caso, como eu coloquei o lançamento por disciplina, o professor aqui para fazer o registro do dia 4, o que que ele teria que fazer? Fazer o lançamento, salvar, depois ir para outra disciplina, fazer a mesma coisa, salvar e assim por diante. Quem é professor regente, fica mais fácil fazer o lançamento por múltiplas disciplinas. Por quê? Aqui, o sistema vai pedir então que preencha novamente o trimestre, a turma, e aqui no caso não vai ter lançamento por semana nem por mês, vai ser por dia. Mas aí você colocando aqui o dia, por exemplo, 4 de fevereiro, já vai aparecer aqui todas as disciplinas a qual ele teve aula naquele dia para fazer o registro. Então ele não precisa entrar disciplina por disciplina para fazer o lançamento da frequência. Ele consegue, por dia aqui, fazer o lançamento então da presença ou da falta para todas as disciplinas de uma vez. Só lembrar depois de vir aqui embaixo e salvar. Deixa eu aceitar aqui a Érica. Meu mouse deu uma travada aqui. Contínuo. Aí eu vou aproveitar essa tela aqui da frequência para já explicar uma funcionalidade que a gente tem dentro do nosso sistema. Aqui do lado direito tem essa opção aqui. Precise de ajuda? Clique aqui. Quando o professor clicar nessa opção, vai abrir um PDF passo a passo explicando como que faz o lançamento da presença. E isso vai ter em cada tela. E aí, obviamente, cada passo a passo vai estar específico sobre a tela a qual o professor está no momento. E aí aqui então a gente tem nessa opção o passo a passo em formato de PDF. Érica, você está apresentando novamente aqui na sua tela. Eu não sei se você está querendo jogar para o computador, para algum lugar na sua escola, mas não é nessa tela de apresentação. Você precisa compartilhar, não sei se na sua televisão tem Bluetooth, mas via Bluetooth. Essa parte onde você está indo de apresentar é a que eu estou utilizando para poder mostrar a minha tela para os demais usuários, tá bom? Então, eu vou remover aqui. Ah, não. Ela saiu da reunião. Ok. Continuando então, aí aqui do lado a gente tem a logo, né? O símbolozinho do YouTube. Então, você clicando aqui nessa tela, vocês vão ser direcionados lá para o YouTube, aonde o passo a passo vai estar em formato de vídeo, tá bom? Então, vocês têm o passo a passo em formato de PDF e também de vídeo para estar auxiliando vocês caso tenham dúvidas. Bom? Sobre o lançamento de frequência, alguma dúvida?
alguma coisa que vocês querem que eu explique novamente, que não ficou claro, vocês podem estar sempre ligando o microfone, perguntando, ou deixando aqui no bate-papo a dúvida que eu vou respondendo vocês. Francirvene levantou a mão, pode ficar à vontade, pode perguntar. Francirvene? Qualquer... João Vitor? Oi, agora estou te ouvindo. Consegue? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Nós estamos da creche Normília Aham. e só conseguimos entrar agora, devido ao problema com internet. Uhum. Então, nós não pegamos essa parte para trás todinha. E agora? A parte... É porque essa é a primeira tela que eu passo, a de frequência. A parte de frequência você conseguiu visualizar? Não, acabamos de entrar. Tá, então eu vou recapitular aqui então a parte da frequência, tá bom? Agradeço. Nada. Ô, João, eu acredito que eles estão usando vários domínios. Por isso que antes de começar, nós pedimos que colocassem na televisão para um domínio só, para evitar a internet cair, porque o São João Batista a gente não conseguiu terminar, porque toda hora o pessoal estava saindo e entrando, porque todo mundo entrou. Não, nós estamos usando apenas uma tela, João Vitor, inclusive no Data Show para todos os 9 professores, tá bom? Então tá bom. Então aí eu vou recapitular aqui a parte da frequência e aí qualquer coisa vocês falam, tanto pode ligar o microfone e falar ou usar o bate-papo, tá bom? Vamos lá. Para fazer acesso ao sistema, para essa escola que perdeu, então, o início, o usuário do professor, ele é o CPF, sem a pontuação e sem o tracinho no final, só os números, esse é o usuário do professor, e aí a senha são os 4 primeiros dígitos do CPF, tá bom? Os 4 primeiros dígitos, então ele vai colocar lá no usuário e na senha, e vai clicar em acessar. Aí, para fazer o lançamento da frequência, é só vir aqui na tela de etapa, lançamento de presença. Já vai vir aqui, deixa eu desmarcar aqui as opções, para pegar desde o início. Essa primeira opção, lançar presença por, já vem por disciplina. Então, vou explicar as duas opções. Lançamento por disciplina. Aí o professor seleciona aqui qual trimestre, a turma, e aí aqui no caso, se for um professor que der aula em mais de uma turma na escola, vai aparecer aqui todas as turmas. A disciplina, e aí da mesma coisa. Se for um professor regente, vai aparecer aqui as 3 disciplinas a qual ele dá aula. Se for um professor só de traços, sons, vai aparecer só traço, som, cores e formas. Ou de corpo, gesto e movimento. Bom, vai aparecer aqui as disciplinas a qual ele leciona na turma. Então coloca aqui a disciplina. Essa opção, forma de lançamento de faltas, é como o professor ele quer visualizar a frequência. Se ele quer visualizar um dia específico, então ele coloca lançamento por dia e coloca qual dia que ele quer visualizar. Se ele quer visualizar uma semana específica, ele coloca aqui o mês e qual que é a semana que ele quer lançar. Se ele quer visualizar um mês inteiro, ele coloca lançamento por mês e preenche qual é o mês que ele quer visualizar para fazer o lançamento. Ok? E aí aqui, de forma automática, o sistema já traz para o professor os dias a qual tem aula dessa disciplina, nessa turma, nesse mês. Então aqui aparece todos os dias que teve aula dessa disciplina no mês de fevereiro. E aí vocês vão observar aqui que, por exemplo, o dia 4 aparece 3 vezes para registro. Por quê? Porque teve 3 aulas dessa disciplina nesse dia. Então, por isso que vão ser ou 3 presenças, ou 3 faltas, tá? Assim por diante. Como vocês podem perceber, a frequência ela já vem marcada para o estudante. Só que ela apenas vem marcada, não vem efetuada de fato.
O professor ele vai fazer aqui a chamada, se o aluno está presente ou não. E aí, se o aluno está presente, o professor ele vai deixar marcado aqui as opções. E se ele faltou, o professor ele vai desmarcar aqui, deixando em branco, sinalizando que o aluno não estava presente naquele dia. E aí, finalizando a chamada, só vir aqui embaixo e clicar em salvar. E aí é importante que, independente se todos os alunos foram para a escola nesse dia ou não, precisa salvar, tá bom? Porque aqui não foi efetuado ainda o lançamento da frequência. Só quando o professor salvar aqui embaixo que vai ser efetuado, então, esse registro, ok? Essa forma é a forma do lançamento por disciplina, onde o professor, para registrar a frequência de um dia, ele teria que vir disciplina por disciplina e fazer o lançamento. Para professores regentes, é mais fácil fazer o lançamento por múltiplas disciplinas, porque aí o professor ele vai colocar aqui qual o dia que ele quer fazer o lançamento da frequência, por exemplo, dia 4 de fevereiro. E aí aqui, ao invés de aparecer a data, vai aparecer as disciplinas. Então, ele consegue fazer o lançamento da frequência para o dia 4/2 para todas as disciplinas de uma vez. Então, ele vai fazer apenas um registro aqui da frequência, que aí tem as 5 aulas que teve nesse dia, tá bom? De 3 disciplinas. Mas, enfim, as 5 aulas aqui, ele vai fazer o registro. Tá bom? Então, essas são as duas formas de fazer o lançamento da presença. Ficou alguma dúvida? Caso vocês forem tendo dúvida, é só colocar aqui no bate-papo ou ligar o microfone e perguntar. Tá bom? Podem ficar à vontade. Partindo para a próxima parte, a gente tem aqui em etapa lançamento de conteúdo. Assim como o nome já é, aonde o professor ele vai fazer o lançamento, então, do conteúdo, do que ele lecionou naquela turma, naquele dia. Aqui, novamente, ele vai preencher a etapa, né, qual o trimestre, a turma, o grupo diário, que aí é a disciplina, e o mês. Aqui, então, também aparece de forma automática os campos para o professor registrar o conteúdo. Está aqui o campo em branco. Ele vai, então, colocar aqui o que ele lecionou para essa disciplina, nessa turma, no dia e na aula específica. Tá bom? E aí vocês podem ficar à vontade. Vocês podem digitar diretamente aqui, ou às vezes tem professores que acham mais fácil digitar no Word e depois só colar aqui no sistema. Isso aí fica a critério do professor, tá bom? Então, vai fazer aqui o lançamento do que ele lecionou nessa aula específica. E assim que ele fez o lançamento e ele clica fora dessa caixinha branca, o sistema ele apresenta uma mensagem em vermelho, dizendo bem assim: atenção, um ou mais registros foram alterados, favor salvar. O que significa? Que o professor ele digitou aqui o conteúdo, mas ele ainda não salvou. Ele precisa clicar tanto aqui em cima ou lá embaixo também tem a opção de salvar. Quando ele clicar em salvar, essa mensagem vai desaparecer. E esse dia aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver na televisão, ficou na cor verde, sinalizando que o professor salvou. Opa! Deixa eu voltar aqui, cliquei no botão errado. Sinalizando que o professor ele lançou o conteúdo e salvou, tá bom? Isso também acontece lá na frequência, tá? As datas, quando você salva, tanto a frequência, tanto o conteúdo, fica na cor verde. Se o professor ele fez o lançamento do conteúdo, e aí depois percebeu que fez algum lançamento errado, não foi isso que eu passei nesse dia, ou tem um erro ortográfico, preciso corrigir, é só voltar e fazer a correção. Só que aí, quando eu voltar a clicar fora, aquela mensagem em vermelho aparece novamente para sinalizar que você alterou o seu registro e você precisa salvar para essa alteração ser registrada no sistema. Ok? Então, esse aqui é o registro do conteúdo.
Participar. Ok. Dando sequência, a gente tem aqui a última tela dessa parte de etapa, que é a tela de ficha desempenho. É onde o professor ele vai colocar as habilidades do estudante. Tá bom? Vai preencher a turma, e aí aqui vai preencher, que é a ficha desempenho. Rosilene, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, preenchi aqui a turma, a ficha de desempenho, e aí aqui tem os estudantes da turma. O que é essa ficha de desempenho? Assim como eu expliquei no início, são as habilidades que o professor vai preencher se o aluno ele adquiriu ou se está em desenvolvimento. Nessa tela inicial, vocês podem ver que tem aqui 3 campos na frente de cada estudante, com o diagnóstico inicial, intermediário e final, onde o professor ele pode utilizar para o primeiro, segundo e terceiro trimestre. O que é esse diagnóstico? É um campo onde o professor ele consegue descrever com as suas próprias palavras qual foi o desenvolvimento do estudante durante o trimestre. Então, ele pode colocar as particularidades de cada estudante que ele achar necessário informar para depois sair no relatório, tá? Porque aqui ele consegue colocar, então, individual de cada estudante com as suas devidas particularidades. Sempre que fizer esse lançamento, não precisa ser faz de um estudante, salva, faz de um estudante, salva. Ele pode fazer de todos os estudantes de uma vez, se ele quiser, e clicar em salvar, mas nunca esquecer de clicar aqui em salvar, ok? Agora, para preencher as habilidades, aquelas que são fixas já, pré-definidas pela inspeção, o professor ele vai clicar na frente do nome do estudante e vai clicar aqui em cadastrar. E aí aqui, então, tem a ficha das habilidades para o estudante, onde o professor vai estar preenchendo, então, a parte de cada descritor, a opção, se está em aquisição ou adquirido. Essa ficha aqui, ela é única. Então, tem todas as áreas de conhecimento, todas as disciplinas. O eu, o outro, nós. Aí aqui embaixo, traços, som, cores e formas. Depois, escuta, fala. Espaço, tempos. E corpo, gesto e movimento. Ela é uma ficha única. Ou seja, todos os professores vão ter acesso a essa mesma ficha. Só que aí, o professor ele vai ficar atento a quais são as habilidades que ele deve preencher. Então, aqui, nessa parte de traços, som, cores e formas, o professor regente, se ele não dá aula para essa disciplina, ele não vai preencher. Ele vai preencher apenas as disciplinas ao qual ele dá aula, tá bom? Aqui a área de conhecimento. E aí, como que é feito o lançamento? É numa única ficha e por trimestre. Aí tem aqui o primeiro descritor. Participa do cuidado com o próprio corpo, realizando ações simples de higiene corporal. Primeiro trimestre. Foi em aquisição ou adquirido? Não está aparecendo aqui na tela para vocês, mas é só clicar aqui, nessa setinha que tem aqui em primeiro trimestre, que aí vai aparecer para vocês em aquisição ou adquirido. Então, se foi em aquisição, o professor marca que foi em aquisição e parte para o próximo. Participa com independência e autonomia em situações vivenciadas no cotidiano escolar. Vem aqui no primeiro trimestre e aí marca. Assim por diante, até ele finalizar todos os campos a qual ele dá aula, obviamente. E aqui embaixo, ele pode ou salvar e sair, ou salvar e ir para o próximo estudante, tá bom? E aí ele vai fazer esse cadastro dessa ficha para cada trimestre. Certo? Não vou salvar aqui, porque é só de teste. E aí lembrar sempre que fizer o lançamento, clicar em salvar. Tá bom? Sobre essa ficha das habilidades, tem alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Tranquilo? Então, vou partir para a próxima tela. A próxima tela que a gente tem é a tela de observação, onde o professor ele tem 3 telas de observações, do estudante, do professor e da turma.
Observação do estudante é caso o professor ele queira fazer uma observação para um estudante em específico. Ele vem em observação do estudante e clica em novo. Aí ele vai preencher aqui qual que é a turma, o tipo de observação. Depois eu vou preencher aqui para vocês poderem selecionar. Essa é uma observação pessoal ou pedagógica. Coloca aqui a data dessa observação, por exemplo, do dia 17, e aí aqui tem a observação do estudante. Aí isso aqui vai ficar a critério, óbvio, sempre com uma orientação do pedagogo, mas aí vocês podem ficar à vontade para colocar observações variadas sobre o estudante, tá bom? Isso aí é uma tela muito legal que alguns municípios utilizam, que eles vão fazendo observações sobre os estudantes, a qual o professor ele acha necessário fazer, porque aí depois, quando o pai ou responsável for fazer uma visita na escola, seja numa reunião de pais ou numa visita de rotina, você tem acesso ali no portal como se fosse um diário de observações para os estudantes. Então aí você consegue, talvez, uma coisa que você não lembrou de falar ali com o pai na hora, você tem ali o registro para poder ir passar para o pai o que você lançou nessa observação, tá bom? Estou usando isso só como um exemplo de como utilizar essa tela, mas aí fica a critério do professor e também do setor pedagógico da escola. A próxima tela, observação do professor. Essa tela aqui não é uma tela de cadastro, é uma tela de visualização. A gente, nos próximos dias, vamos ter um treinamento com os pedagogos, e aí nessa tela e nesse treinamento a gente vai orientar como que os pedagogos conseguem fazer observações para o professor. Então, eles vão fazer lá observações em formato de mensagem, né, e passar para o professor, e aí aqui ele vai ter acesso, então, a essas observações que foram cadastradas para ele, tá bom? E aí essa observação aqui só aparece para o professor, a qual o pedagogo fez o registro, tá? Não vai aparecer para todos estarem visualizando. E por último, observação da turma. Aí aqui segue a mesma lógica lá da observação do estudante, só que aqui no caso vai ser para um professor específico, né? Para uma turma específica, perdão. Vai preencher aqui a turma, a data da observação, e aí aqui embaixo a observação da turma, tá bom? E aí fica a critério de vocês quais observações vocês vão preencher aqui nessa tela. E aí, sempre que fizer o registro, clicar em salvar. Chegando já no fim do nosso treinamento, a gente tem essa tela de atestado médico. Também não é uma tela de cadastro, porque quem faz o cadastro do atestado é a parte da secretaria escolar. Isso aí, obviamente, eles vão definir entre eles se vai ser o secretário, se vai ser o pedagogo, se vai ser o coordenador de turno, mas não é o professor que faz cadastro de atestado. Aqui nessa tela, ele vai ter acesso aos alunos deles que estão de atestado, tá bom? É apenas uma tela de visualização. Assim que o secretário, diretor, que seja preencher, cadastrar um atestado, aparece aqui para o professor, tá bom? E por fim, aqui a tela de relatórios, onde a gente tem uma pasta de relatórios disponíveis para o professor estar utilizando, tá? Tem relatórios de horário, de dados pessoais, livro de matrícula, aniversariantes, tem a ficha de desempenho aqui para estar sendo impressa também, quando ela é preenchida, né, dentro do sistema, o diário de classe, porque depois se vocês quiserem fazer uma conferência do diário impresso, tem como imprimir esse diário também, tá bom? Então é uma pasta de relatórios que vocês podem ficar à vontade para utilizar, ok? Se algum relatório não estiver funcionando, não estiver validado, é só passar para a equipe pedagógica da sua escola, que eles vão entrar em contato com a Secretaria de Educação, até chegar na equipe técnica aqui da empresa para a gente fazer o acerto desse relatório. E aí uma observação muito importante, a gente está fazendo esse treinamento aqui com vocês, professores, o que eu tinha para passar era basicamente isso aí, e aí agora eu deixo aberto para tirar dúvidas aqui no treinamento. Acabando o treinamento, acredito eu que alguns já abriram o portal aí para ver como é que funciona, mas quem não abriu, depois quando for fazer essa visualização, se tiver qualquer dúvida, se vocês verificarem qualquer problema, entre em contato ou com o secretário ou com a pedagoga da escola e passa essa dúvida, esse problema. E eles vão passar para a gente, tá bom?
eles vão passar para a gente essa dúvida, e aí a gente vai dar a solução do problema, ver o que está acontecendo, dar a orientação, e eles vão repassar para vocês, ok? Deixa eu ver aqui. André, não vai ter um momento aqui agora para o professor acessar o sistema? Então, já está disponível para o professor ele fazer o acesso, tá bom? Ele pode entrar aí no computador. Teve professores que foram fazendo acompanhamento durante o treinamento. Pode falar, Francilene. João, boa tarde novamente. Boa tarde. Referente a esse campo de atestado médico, abonar faltas, como ele funciona? Então, o estudante ele entrega, né, esse atestado na escola. O secretário ele vai pegar esse atestado e vai cadastrar lá no sistema de secretário. Isso pode ser o secretário, o pedagogo, eles têm acesso ao mesmo sistema. Vai cadastrar esse atestado. Vai marcar lá o dia que o estudante saiu atestado, né? Se foi um dia só, marca lá que foi um dia só. Se foi uma sequência de dias, marca lá, por exemplo, hoje um atestado de 5 dias, do dia 17 ao dia 21 de março. O professor, ele vai registrar a falta do mesmo jeito, porque o estudante ele não está na sala de aula. Só que o que acontece? Dentro do cadastro do atestado, o secretário ele vai marcar se abona ou não a falta. Se ele marcar que abona, o que acontece? Lá no final do período, se o aluno estiver ficando reprovado por falta por causa desses atestado, o sistema ele vai abonar essa falta. Entendeu? É dessa forma que funciona. O secretário ele cadastra o atestado, marca se abona ou não, e o professor ele cadastra a falta de qualquer jeito. Se o aluno estiver reprovando por falta por causa desse abono, aí ele vai, por causa desse atestado, o sistema ele vai abonar a falta. Deu para entender? Ah, sim, entendi. Eu achei que o professor que faria essa parte, mas no caso não é, né? Não, o atestado quem cadastra é a parte da secretaria escolar, ou o pedagogo. Entendi. Obrigada. Nada. Andréia, depois que você entrou nesse link aí que eu passei, é esse aí mesmo. Ele clicou em empurrar do professor, colocou o usuário e a senha. Aonde que foi aonde que foi a dificuldade? Só para eu entender. Fala o passo a passo aí para os professores no link aí que você mandou, por favor. Ok. Ó, copiei aqui o link que eu coloquei no chat. Aí chega nessa tela aqui, de Prefeitura Municipal de Pedro Canário, certo? Depois disso, é só clicar em Portal do Professor. E aí aqui, o usuário é o CPF do professor. Eita, pior aqui. Só um momentinho, gente. Vou pegar aqui o CPF de novo como exemplo. Preencha aqui o CPF no campo de usuário. E aí, como vocês podem ver aqui na tela, é só os números, não tem a pontuação e nem o tracinho no final. E as senhas são os 4 primeiros dígitos do CPF. E aí clicar em entrar. Deu para entender, Andréia? Ô, João, Oi. só um minutinho que os professores estão tentando aqui, tá bom? Ok. Só um minutinho.
enquanto os professores lá da Andréa estão acessando outras escolas, outras pessoas têm dúvida, alguma coisa que queiram perguntar ou relatar? Ei, João, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou pedagoga do Senhor Milho e não estou conseguindo ter acesso ao sistema. Então, a gente está fazendo o cadastro porque o sistema que vocês vão ter acesso é um outro sistema só para acompanhamento do portal. O portal do professor, quem vai ter acesso é apenas o professor. Aí, não sei se vai ser essa semana ainda, no máximo semana que vem, a gente vai ter um treinamento só com os pedagogos de como fazer o acompanhamento desses lançamentos, tá bom? Que aí vai ser em outro sistema. Ô, João, só um minutinho, porque elas estão abrindo e está acessando uma página um pouco diferente da que você abriu aí. Só um minutinho, por favor. Ô, João, eu digitei ali, mas entra aqui numa EL produção de software. Então, a Só que Sueli me não mandou tem. Então, é o erro, tá errado em alguma coisa do link que vocês estão digitando, tá bom? A Sueli me mandou aqui uma foto no WhatsApp, vou mandar aqui de novo o link do sistema, vocês copiam e colam exatamente como tá ali, tá bom? Porque, vou mandar até no WhatsApp da Sueli, clica pelo link que eu te mandei aí no WhatsApp, fazendo favor. Lembrando que na hora que vocês forem colar no navegador, tem que estar em branco, lá não pode ter nem www, nada. Tem que estar só essa informação aí que eu coloquei no bate-papo. Agora foi? Excelente. João, elas conseguiram aqui, aí o usuário é o número do CPF delas? Isso, o número do CPF sem a pontuação e sem o traço. E a senha os 4 primeiros dígitos. João, a senha são os 4 dígitos do CPF? Isso, 4 primeiros. João, todas já entraram, já deu certo aqui já. Obrigada. Deu certo? Aí agora você vai fazer o passo a passo com elas? Elas não estavam presentes não, porque eu já passei, né? Elas
o treinamento. Aí agora elas entrarem e ver se tá tudo certinho, conforme o que eu passei no treinamento. Aí agora você teria mais alguma orientação, João, para poder passar para elas? Não, os lançamentos são os que eu passei anteriormente, o de frequência, de conteúdo, da ficha. É só agora elas entrarem e fazendo o lançamento. Se elas tiverem alguma dificuldade ou verificarem algum erro, nesse dia aqui não teve aula dessa disciplina. Aí passa para o pedagogo e o pedagogo entra em contato comigo com atendimento no WhatsApp para a gente poder tirar essa dúvida, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Que a gente precisaria finalizar, porque agora às 17 já tem outra turma para ter o treinamento. Aí a gente faz assim: vocês tentam fazer o acesso, começa a preencher. Se caso tiver dúvida, passa para o pedagogo vai estar entrando em contato com a gente aqui da Secretaria de Educação. Nós vamos estar passando contato da equipe que vai ficar responsável para nos atender, e aí eles vão estar tirando as dúvidas, tá? Ou pergunta a gente aqui também, talvez a gente consiga sanar as dúvidas de vocês. Ok, então, gente, vou me despedindo por aqui então, e qualquer dúvida, os pedagogos podem entrar em contato tanto com a Juliana, quanto comigo também, com atendimento no WhatsApp, tá? O cadastro de vocês vão ser feitos ainda, tá, Andréia? A gente está pegando aqui os dados de vocês, e aí assim que estiver pronto, a gente vai passar o usuário e a senha. Ok, João, obrigada. Posso liberar elas então aqui, né? Pode sim. Muito obrigado, tá, gente? Até uma próxima.